Olá, alunos e alunas. Nesta aula, a gente vai falar um pouco, alguns aspectos dos Incas, que foram um dos povos que habitaram aqui o território da América antes da chegada dos europeus. Quando os espanhóis chegaram à América do Sul no início da década de 1530, os Incas dominavam uma enorme porção do território. Seu império incluía dezenas de outros pequenos reinos, comandados por povos que, assim como eles, eram herdeiros de um modo de vida construído ao longo de pelo menos 5.000 anos de história. Então, a gente já deve ter estudado, vocês, que quando os europeus chegaram a este território aqui, que hoje constitui a América, aqui já existiam pessoas habitando este território. E aqui nesta região aqui, da América do Sul, era justamente onde ficavam os Incas, o Império Inca, que era formado pelos Incas e os demais reinos que estavam sob o seu domínio, constituindo então este império. É interessante observar que quando a gente fala dos conhecimentos produzidos aqui por esses povos aqui deste Império Inca, não é apenas dos Incas, mas dos povos que estavam sob o seu domínio e também dos povos antepassados, de pelo menos 5.000 anos de história. Vou comentar com vocês aqui alguns aspectos importantes da civilização Inca. Primeiro, o aspecto político. Então, no aspecto político, como a gente já falou no slide anterior, tratava-se de um império, ou seja, era uma forma de governo em que um povo exercia o domínio sobre outros povos. Então, este Império Inca, ele era um império em que os Incas exerciam o domínio sobre uma população de 7 milhões de pessoas e que esta população, ela pertencia a mais ou menos 100 etnias diferentes, ou seja, eram 100 povos diferentes, 100 culturas diferentes, que tinham alguns elementos comuns, e eles estavam submetidos aos Incas, a quem eles deveriam pagar tributos sob a forma de trabalho. Este império ele era governado por um imperador chamado Sapa Inca. Este imperador ele era considerado o representante do Deus Sol, que era o principal deus cultuado no Império Inca. Então, a gente percebe também que o governo aqui no Império Inca estava associado à questão religiosa, a um deus. Então, isso era uma forma também de governo que a gente chama de teocrática, que é quando o governo ele está associado a um deus. Vou falar agora sobre alguns aspectos econômicos. Então, a sociedade Inca, a base econômica dessa sociedade era a agricultura. Então, era disso que eles viviam. Eles plantavam as coisas, plantavam milho, batata, feijão, algodão, eles plantavam abacaxi. Então, eram produtos, inclusive esses produtos que a gente conhece, não é? Produtos bem conhecidos da gente. Era a base principal. Só que eles também criavam animais. Já os animais não eram muito conhecidos, não é? Para a gente. E eles criavam lhamas e alpacas, que são animais adaptados aqui a essa região dos Andes, mas eles não são animais muito conhecidos para nós. Desses animais, eles extraíam a carne, a pele também, eles tiravam a lã e usavam esses animais como transportes aqui nessa região dos Andes, que era bastante acidentada e era importante como meio de transporte esses animais. Além da agricultura, a pecuária, que é a criação de animais, existia também o artesanato. Então, o artesanato, principalmente, era a metalurgia, existia também a tecelagem e a produção de cerâmica. E, no caso, cerâmica não é essa cerâmica que a gente coloca nas casas, não. É a produção de objetos de barro, como potes, jarras, certo? Feitos de barro que depois eram cozidos no fogo. Vou falar agora sobre alguns aspectos sociais, ou seja, quais eram os grupos sociais que existiam na sociedade. Esses grupos, a sociedade Inca,
ela era uma sociedade em que existia uma divisão social, ou seja, existiam grupos que eram tidos como superiores aos demais, grupos governantes. Então, existia uma divisão, uma diferenciação nessa sociedade. O mais importante na sociedade, quem estava lá no topo da sociedade, era justamente o imperador, chamado de Sapa Inca. Mas existiam também nessa sociedade os sacerdotes, que tinham uma grande importância, que a religião era muito importante na sociedade, estava associada também à política. Os militares, que era um grupo importante para manter aqui a integridade do império, ou seja, manter, pacificar o império, evitar as revoltas e obrigar os demais reinos a pagar os seus tributos. Então, os militares eram um grupo também importante. Os artesãos, como a gente já falou que tinha o artesanato, e a maior parte era justamente de camponeses, a maior parte da população. Então, esses eram os principais grupos que faziam parte dessa sociedade. E agora eu vou falar sobre os aspectos culturais, que era justamente o que essas pessoas criaram, que tipo de conhecimentos eles inventaram. Então, nos aspectos culturais, os incas eles desenvolveram conhecimentos técnicos, científicos, bastante importantes, justamente para driblar as dificuldades, para superar as dificuldades da região em que eles viviam, que era uma região onde existiam desertos, como o deserto do Atacama, e, sobretudo, montanhas, a maior parte do território formado por montanhas, que é justamente essa região verde aqui. Toda essa região verde no mapa aqui eram montanhas, chamada Cordilheira dos Andes. Então, eram regiões altas e bastante acidentadas. É um relevo bastante acidentado. E essa outra região aqui, onde tem as linhas em laranja, é justamente a extensão que o Império Inca ele adquiriu. Então, o que é que eles desenvolveram para superar esses obstáculos? No campo da agricultura, eles desenvolveram a irrigação, justamente para poder irrigar as áreas que eram desérticas e assim poder plantar. E desenvolveram também a plantação em terraços, que eu vou mostrar umas imagens posteriormente, sobre como era a plantação em terraços, que era para se adaptar à região de montanhas. As construções também se desenvolveram bastante no campo da arquitetura, ou seja, as construções, onde eles desenvolveram a técnica de produzir e construir com pedras sobrepostas, eram pedras enormes, também eu vou mostrar algumas construções, e eles colocavam as pedras umas em cima das outras, sem precisar colocar argamassa, ou seja, sem usar cimento ou alguma coisa parecida com isso. Era só sobrepor a pedra mesmo uma em cima da outra e ir colocando os blocos, encaixando. E essas construções, elas sobreviveram até hoje, algumas, as que não foram destruídas. E também desenvolveram, né, muitos conhecimentos ligados à questão da água, ao gerenciamento da água, como a encanação da água, não com canos, mas com tubos, né, valas construídas na pedra, para que a água pudesse escorrer, né, e distribuir pelo império. Também desenvolveram sistemas de esgotos também. Ainda desenvolveram estradas, e as estradas elas eram pavimentadas com pedras e também fizeram pontes, eu vou mostrar também esses exemplos, e se desenvolveram também na metalurgia, a produção de metal, onde eles conheciam o ouro, a prata, o cobre, e também criaram ligas metálicas como o estanho e conheciam a platina. Então, eles tinham conhecimento na produção de metais. E eles também criaram um calendário de 365 dias, ou seja, um calendário bem parecido com o nosso, só que o calendário dele era dividido em 12 meses lunares, baseados nos ciclos da Lua, ou seja, nas fases da Lua. Então, eles observavam as fases da Lua e quando passava de uma fase para outra, tipo, era como se passasse o mês. Só que o mês lunar, os 12 meses lunar, ele tem uma diferença de quase 11 dias em relação ao ano solar que a gente usa na nossa sociedade.
então eles tinham que fazer alguns ajustes de tempos em tempos. Mas aí eles seguiam esse ciclo aí lunar para fazer as suas atividades, como determinar a época de colheitas, o calendário religioso, os rituais. Então, tudo isso, eles tinham este calendário. Existia um relógio do sol, onde marcava estas datas. Então, essa sociedade desenvolveu conhecimentos importantes. Era uma sociedade que não tinha uma forma de escrita, mas eles desenvolveram uma forma de contagem, que era através de umas cordas que eles davam alguns nós. Então, esses foram alguns aspectos culturais que eu destaquei desta sociedade. Eu vou passar agora, nos próximos slides, algumas imagens para exemplificar essas produções culturais dos Incas, que ficaram na cultura material. Lembrando que todas essas produções culturais não foram desenvolvidas apenas pelos Incas, mas vinham sendo desenvolvidas desde pelo menos 5.000 anos de história, e os Incas chegaram a essa região apenas no final do século XIII. Então, não foi uma coisa assim que foram só eles que criaram, não. Aqui a gente pode ver a plantação em terraços. Então, é uma região acidentada, vocês podem ver que o terreno não é plano, mas aí eles fazem alguns terraços, como fossem uns batentezinhos, né, umas escadazinhas planas, e aqui, né, em cada uma dessas partes planas é onde faz a plantação. Então, ele está adequando o terreno à plantação, uma técnica muito importante que eles criaram para poder vencer as dificuldades aqui, superar as dificuldades da geografia aqui do território, do relevo. Aqui nesta outra imagem, a gente vê a parte da construção, né? Como eu falei, a parte arquitetônica. Então, veja que esta construção, ela é feita toda em pedra, não é usado argamassa, ou seja, não se usa cimento para ligar as pedras. As pedras, elas são encaixadas de tal forma que elas não caem, né? E são pedras muito grandes. Veja, por exemplo, esta pedra aqui, esta outra, muito maior do que uma pessoa, seja, acho que dá umas 2 pessoas aqui a altura dessa pedra. Uma pedra extremamente pesada, então vocês imaginem a dificuldade de se trabalhar com esta pedra para se atingir esse nível de construção. Aqui a gente tem outro exemplo de construção, que é as ruínas da cidade de Machu Picchu, no Peru. Então, esta construção ela foi feita a cerca de 2.400 metros de altitude, ou seja, no topo de uma montanha, muito alto a região. Talvez por isso que ela foi preservada, que ela foi abandonada em um tempo incerto e ficou coberta pela vegetação. Então, os espanhóis, quando invadiram aqui este império, eles não viram, eles não acharam essa cidade que foi encontrada já no século XX, né, no século passado. Então, ficou preservada esta construção aqui dos Incas. Aqui a gente tem um exemplo do quipó, ou quipos, como pode ser chamado também, que era um sistema de numeração, era usado para contar as coisas no Império, contar a produção, contar a quantidade de pessoas que existia em cada reino, a quantidade de reinos, a quantidade de tributos que tinha de pagar, ou seja, tudo aquilo que necessitasse ser contado, a quantidade de animais, aí eram contados nos quipus, ou quipos. A cor da corda, a grossura da corda, a quantidade de nós, tudo isso tinha um significado em relação a esta contagem. Então, era desta forma que eles tinham o controle sobre as coisas. Aqui, o exemplo da estrada construída pelos Incas. Veja que é uma estrada pavimentada, construída aqui na montanha. Quase toda essa região são regiões de montanhas. Vocês já devem ter percebido, né? A gente não vê uma região plana assim facilmente, não. E aqui, essas estradas que eram pavimentadas com pedra. Então, e existem até hoje essas estradas. Eram muito importantes essa rede de estrada justamente para fazer a ligação entre as diversas partes do Império, também para transportar os alimentos, os tributos, também para
os corredores levar mensagens. Existia um sistema de mensagens, como se fossem correios, não é? Mas eram mensagens faladas de boca mesmo, não existia escrita. Aí uma pessoa, por exemplo, a pessoa ficava aqui, aí recebia a mensagem, corria uma certa distância e passava a mensagem de boca para outra pessoa que estava esperando. Aí essa outra pessoa corria e passava a mensagem. Aí, desta forma, eles garantiam uma velocidade na transmissão dessa mensagem, já que uma pessoa só não conseguiria passar essa mensagem assim tão rapidamente. Então, eles faziam uma espécie de revezamento da mensagem. É muito interessante aí essa forma de fazer, né? Eles também teriam que ter muito cuidado em passar a mensagem correta, né, para o próximo, para não chegar uma mensagem errada lá no final, né? Aqui tem um exemplo de ponte construída pelo Império Inca, né, pela civilização Inca. Essa ponte ela é construída com capim. Então, esse capim ele solta um fio, mais ou menos da grossura de um fio de cabelo, e eles iam enrolando este fio e faziam essas cordas, umas mais grossas, outras mais finas, e construíam essas pontes para poder passar aqui, né, nesses vales, né, para poder atravessar de um lado para o outro. Deveria existir muitos vales assim, já que era uma região bastante montanhosa, como já falei. Então, finalizando, né, essa nossa aula, onde a gente conheceu alguns aspectos do Império Inca, eu vou finalizar com essa frase. Os povos que habitaram a região que hoje corresponde à América antes da chegada dos europeus desenvolveram produções culturais que precisam ser reconhecidas e valorizadas. Então, só comentando essa frase, para finalizar mesmo, que a gente precisa entender que não eram apenas os europeus que tinham capacidade, que tinham conhecimento. A gente tem uma certa ideia de que a Europa era desenvolvida e que a América, não, as pessoas da América não tinham conhecimentos, que eram selvagens, que eram mais atrasados. Então, assim, isso é uma discussão muito longa que a gente vai ter ao longo das nossas aulas de história, até a terceira série do ensino médio, a gente vai discutir bastante. Mas só para deixar claro que essa civilização Inca, por exemplo, produziu também muitas coisas, conhecimentos interessantes que a gente precisa justamente conhecer e valorizar. Então, aqui é a atividade de verificação que vocês vão responder e entregar para mim, enviar para mim, após assistir a este vídeo. Então, agradeço a vocês pela participação, por ter assistido a este vídeo e até a próxima aula.